Poucos casais brigam por causa de dinheiro, efetivamente. Eles brigam por conta daquilo que o dinheiro representa: o controle, a insegurança, o medo. Hoje nós vamos falar sobre o que está por trás de tantas brigas financeiras e por que tantos casais separam por isso. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Financeira. Eu sou Ivana, consultora financeira e host do podcast. E eu sou Bruno Pazeto, também consultor financeiro e host do podcast. Para agregar nossa conversa de hoje, a gente tem uma convidada muito especial, a Larissa Costa Bueno Subtil, que é psicóloga, graduada pela Universidade de Rio Verde, com especialização em saúde mental pela PUC-MG, atua na clínica desde 2012, atendendo adultos e casais, com um trabalho fundamentado nas terapias comportamentais, especialmente nas abordagens contextuais. Sua prática clínica é orientada principalmente pela terapia de aceitação e compromisso, ACT, e pela terapia comportamental integrativa de casais, IBCT, integrando também princípios da psicoterapia analítico-funcional, FAP. É a FAP mesmo? Isso. Ou FAP? FAP. Seu trabalho tem como foco a promoção de relações mais saudáveis e o desenvolvimento da flexibilidade psicológica. No campo acadêmico, atuou como docente no ensino superior, contribuindo para a formação de novos profissionais de psicologia. Possui ainda experiência em projetos de extensão na área de saúde, com atuação em contexto hospitalar, especialmente no apoio psicológico a pacientes e equipes. Seja muito bem-vinda, Larissa. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E que currículo, hein? Ah, a gente vai construindo, né, ao longo da carreira e vai juntando um tantinho de coisa. Muito bem. Obrigada. Larissa, antes de começar aqui o assunto técnico, eu quero que você conte para quem está ouvindo e está te conhecendo agora através desse episódio, como foi a sua trajetória até trabalhar com a psicologia. Olha, eu costumo dizer, vocês vão dar risada, Ivana, mais ou menos, nós somos mais ou menos da mesma época, você vai lembrar, Ivana, você também via a revista Capricho? Sim. Né? Então, aí na revista Capricho, gente, tinha aqueles testes de psicológicos, não tinha? Assim, vamos marcar isso, vamos descobrir isso da sua personalidade, daquele rapazinho que você está interessado. Eu falava assim, gente, aí tava lá no final, teste desenvolvido pela psicóloga, fulano de tal, falava assim, é isso que eu quero ser, eu quero adivinhar o que as pessoas estão pensando. Então, assim, desde quando eu comecei ali a adolescência mesmo, 13, 14 anos, eu falava que eu queria fazer psicologia, mas eu nem imaginava o que era ser psicóloga, né? Não sabe, de fato, não sabia nada do que era ser psicóloga. O que você sabe de psicologia? Ah, é psicanálise, Freud, e para mim era só Freud, não tinha mais nada. E os testes, que eu achava essa parte super interessante da psicologia, né? Eu achava que ia me dar respostas, que era quase que aquela coisa mágica, né? De vou descobrir o que estão pensando. E não é assim. Então, fui para a faculdade, logo quando completei 18 anos, prestei, já saí direto do ensino médio, já prestei, passei. E quando chega na faculdade, é aquele baque, assim, aquele choque, porque quando você entrou, eu falei, nossa, é isso aqui que eu vou estudar na psicologia? Cadê o Freud? Cadê os testes, né? Que vai? E aí ali dentro você vai conhecendo, acho que a faculdade ela te apresenta, na verdade, uma gama de oportunidades, porque a psicologia ela é muito ampla, né? Eu estava falando assim, a psicologia ela é muito grande, não é só a psicologia clínica. Muita gente, hoje em dia, né, a gente até tem as redes sociais, acho que as pessoas são muito mais bem informadas do que na minha época. Por exemplo, eu entrei na faculdade em 2005. Então, assim, a gente já tinha internet, mas não era como hoje, né? Assim, os sites eram bem menos, não tinha essa coisa de rede social como é hoje, a informação era muito pequena. Então, hoje, por exemplo, quando você fala assim, as pessoas vão marcar, por exemplo, uma sessão comigo, fala assim, Larissa, qual é a sua abordagem? Quando eu entrei em psicologia, ninguém falava sobre abordagem. Se você falasse qual era a sua abordagem, as pessoas iam falar assim, tá, mas e aí? Eu quero ir no psicólogo. E pronto. Então, a faculdade, ela foi apresentando
O que que a psicologia tinha? A psicologia hospitalar, a psicologia escolar, a psicologia clínica, a psicologia da criança, do idoso, do adolescente, do adulto, do casal, da família, né? Psicologia comportamental, psicanálise, gestalterapia, análise do comportamento, né? Terapia cognitivo-comportamental e tantas outras, assim. Então eu costumo fazer um paralelo com a psicologia igual religião, né? Tem um centro ali, né? Por exemplo, religiões cristãs ali, Jesus Cristo, Deus, ali a gente tem um centro. Mas dali a gente tem vários braços que vão sair, né? O centro ali é um só, mas os braços, eles são. E aí, se você me pergunta assim, mas Larissa, qual que diferencia, por exemplo, psicanálise da terapia comportamental, cognitivo-comportamental, as contextuais, que já são um braço hoje das terapias comportamentais, Uhum. né? Normalmente são os objetivos terapêuticos e a maneira que a gente vai conduzir com o paciente, mas o objetivo final, assim, basicamente é que aquele paciente fique bem. A maneira o caminho que vai ser construído até lá é que vai ter uma ótica diferente. Então, isso me encantou muito dentro da psicologia e eu fui me encantando, me encantando. Fugi muito da psicologia clínica, não queria, né? Não queria de jeito nenhum. Eu falava que era muito difícil, que eu saí da faculdade e falei, gente, eu não sei nada, como é que eu vou atender alguém? Eu não sei nada. Parece que eu aprendi tudo de tanto e eu não sei nada. Sempre tive uma cara de menina, assim. Eu lembro o primeiro paciente que eu fui atender na clínica escola, a primeira coisa que eu perguntava assim, quantos anos você tem? Eu queria morrer com aquilo. Eu já ia de óculos, eu fazia um coque, eu queria tentar parecer ali mais velha para que as pessoas me dessem algum crédito, Aham. né? E foi onde eu fui, meu primeiro contato que eu tive, assim, me chamaram para dar aula. E eu fui, amei dar aula, amo dar aula até hoje, eu acho que é uma troca fantástica que você tem, é uma coisa que te motiva, tá sempre estudando e tudo. Até que a clínica foi me chamando de alguma maneira, as pessoas começaram a pedir. E aí, por isso que 2012, né, que eu acabei aceitando começar ali a ir para a clínica e construir esse caminho, né? De início atendendo adultos, né? Só esse público adulto, que eu sempre tive uma dificuldade com criança, com adolescente. Eu brinco, né? As pessoas vão rir, vai falar, gente, eu não tenho paciência com os meus filhos, imagina com os filhos dos outros, como que eu vou fazer? Não vai dar certo, vamos ficar só com os adultos mesmo. E aí, durante a pandemia, que eu senti a necessidade de começar a trabalhar casais, né? Porque durante a pandemia as pessoas começaram a ficar trancadas dentro de casa e a demanda de problemas conjugais ela foi aumentando e eu falei, gente, eu preciso me especializar nessa área porque é uma área que a gente ainda está muito carente, né? Assim, vou começar a buscar conhecimento nessa área. Então, foi bem ali naquele boom da pandemia ali, 2020, que eu comecei com os atendimentos de casal. Uhum. Então, basicamente é isso. E igual a gente estava falando aqui nos bastidores, o casal, na verdade, você tem que trabalhar o individual, né? Para que o casal funcione bem. Justo. Então, continua sendo o atendimento dos adultos. Continua. E é uma coisa que é tão difícil, porque uma das coisas que eu falo assim, na primeira sessão, eu falo, gente, o que é que vai acontecer aqui agora? Vocês vão passar por uma avaliação primeiro. Porque eu preciso saber se vocês estão aptos para fazer terapia de casal, porque tem casal que não está apto para fazer terapia de casal. Às vezes a demanda que eles vão trazer é uma demanda que é tão individual que não tem como você começar a trabalhar o casal se aquela demanda individual ela não for resolvida primeiro, porque não tem espaço. Porque, por exemplo, quando vai para terapia de casal, o meu paciente não é a Maria ou o José. O meu paciente é a Maria e o José. Então é muito difícil, porque daí você tem que tentar trazer a neutralidade ali, né? Não puxar para um lado nem para o outro. Você vai trazer contexto, você vai trazendo, você vai, né? É quase que assim se a gente fosse abrindo janelinhas, assim, aonde o casal não está conseguindo se encontrar, Uhum. né? Então, essa é uma das grandes diferenças, mas sim, às vezes acaba tendo demandas ali tão específicas que às vezes eu falo assim, ó, agora vou fazer uma sessão individual com fulano e depois vou fazer uma sessão individual com o ciclano, porque eu acho que eu vou tentar resolver isso daqui e vamos tentar olhar para isso daqui. Tem vezes que super funciona, tem vezes que aí eu falo, agora, ó, a minha parte aqui eu consigo fazer até aqui, agora você precisa buscar individual. E aí a gente continua quanto casal. Eu falo que assim, no mundo, né, no mundo maravilhoso da fantasia, o ideal seria que as pessoas fizessem a individual Uhum. e a de casal.
mas a gente sabe, né? Principalmente questões financeiras Uhum. envolvem, né? Tem um custo, disponibilidade também. Normalmente os maridos têm uma certa resistência de ir, É a né? aceitação, né, de fazer de fato. Então tem isso, mas é mais ou menos assim. Uhum. Muito bom. Tem pesquisas do IBGE que mostram que a maior parte dos divórcios no Brasil são por conta de problemas financeiros. Mas a gente sabe que problema financeiro nunca é só financeiro, vem com vários outros problemas juntos ali. Isso. Ou esses outros problemas causam problema Uhum. financeiro, ou o problema financeiro causa esses outros problemas. Quando os casais te procuram, geralmente eles já vêm trazendo a questão do problema financeiro, ou na maior parte das vezes vem por outros problemas e você identifica a A questão questão financeira. financeira. Então, isso é uma coisa assim que é muito. Depende muito, varia muito, assim, de perfil de casal. Porque, às vezes, a questão financeira, ela é tão velada, né? As pessoas não falam muito sobre finanças, sobre dinheiro. As pessoas têm medo de falar, Tabu, principalmente, né? é um tabu, Uhum. né? Infelizmente, é um tabu. Nós crescemos numa sociedade onde a gente não fala. Nós Uhum. não temos educação financeira, Isso aí é um né? negócio que a gente tem um atrito, eu e a Rafa, porque às vezes a gente está em restaurante, para mim dinheiro é zero tabu. E aí Uhum. eu começo a falar, porque não sei o que, 10 milhões, não sei o que, 15 milhões. Ela, amor, fala mais baixo, o povo vai ouvir, vai Isso. achar que você está falando do seu dinheiro, vão sequestrar a gente aqui. É bem isso. É bem isso. Então, assim, então acaba que quando o casal chega, por isso que a gente faz uma avaliação ali primeiro, uma triagem. Eu costumo brincar que o meu trabalho, eu preciso ter os olhos e os ouvidos tortos, porque eu preciso identificar aquilo que o casal não me disse, né? E aquilo que eles não estão me mostrando ali na minha frente. Através daquele comportamento que eu vejo, eu preciso identificar o que está por trás. E aí, muitas vezes, conforme a gente vai fazendo ali a avaliação, né? Eles preenchem também uma ficha, tem uma ficha. Às vezes, ali naquela sessão, por exemplo, na primeira sessão, quando o casal chega na minha frente, não vai aparecer o problema financeiro. Mas quando eles vão preencher a planilhinha lá deles, aí tem, lá na planilha tem. Qual o lugar onde você mais sente dificuldade na relação? Comunicação, financeiro, organização, educação dos filhos, barararararara. Aí eles têm que preencher numa escala de 1 a 5 quanto aquilo está incomodando no casal. De repente, o financeiro, que não foi falado durante a sessão, tá no 5. Uhum. Tá no nível hard, assim, e ninguém falou. Uhum. Ninguém falou. E aí, quando você traz para a sessão, você sente aquele desconforto. Fala assim, olha, então, aí apareceu isso aqui na planilha, aí você já vê que né, a pessoa até se remexe, assim, na poltrona. Então, é muito meio a meio. Normalmente, a questão financeira, ela vai aparecer se for uma coisa, assim, que tá muito, sabe, assim, quando tá, assim, muito gritante mesmo, quando aquela coisa já tá insuportável. Mas que daí, normalmente, não é só a questão financeira. Daí já vai ter ali outras coisas por trás daquela questão financeira, e a questão financeira foi assim, o ápice das desavenças, Uhum. das discordâncias do casal, né? Então é muito, Uhum. não tem um padrão. E é aquilo que a gente falou na chamada, né? Não é o dinheiro em si, é o que o dinheiro representa. Gera uma Justamente. insegurança, um medo, uma dependência. Justo. É o que sobre o que o dinheiro representa. E para cada pessoa, o dinheiro ele vai ter um significado diferente, Uhum. né? Porque de acordo com cada história de vida de uma pessoa, ela vai construindo ali o significado com o dinheiro, né? O Bruno trouxe o exemplo. Nossa, dinheiro para mim é zero tabu. Às vezes eu tô no restaurante e Uhum. começo a falar, né? Não sei o que, quantos milhões, bilhões, Uhum. trilhões, tananã, porque é o mundo que você vive, né? Você fala sobre isso todo dia e fica uma coisa assim automática, você nem percebe que você está falando. Uhum. Para uma pessoa que não vive nesse mundo, às vezes ela olha e ela fala assim: "Nossa, não sei nem quanto que é isso, não sei nem o que que faz com isso", né? Então assim, e aí cada pessoa, ela vai desenvolvendo ali uma relação, principalmente por conta da sua história de vida, né? Eu falo que a nossa história de vida, ela é assim o que mais pesa, né? Todos nós temos uma história de vida e todos nós que vai criar ali muitas relações, né? Nós vamos criando muitas relações diante da nossa história de vida e para cada coisa da nossa vida a gente vai fazendo de acordo com aquilo que a gente viveu, daquilo que a gente aprendeu, com as pessoas com as quais a gente se relacionou, né? Então Uhum. tem muito disso. E pegando esse gancho, né, da vivência de cada um.
A psicologia sistêmica fala muito dos padrões que a gente herda. Hoje a gente ainda tem consciência e vem tentando mudar e quebrar alguns padrões que foram herdados dos nossos pais, né? O quanto que isso influencia na relação, né? No casal. Porque imagina, eu tenho a vivência dos meus pais em mim, as minhas vivências, e aí eu tô numa relação nova, tentando construir novos padrões. Isso. Influencia 100%. Não tem como a gente correr disso. E para todos os padrões, não só financeiros. Eu costumo usar uma metáfora da mochila, assim, né? Por exemplo, quando você vai se casar, você leva a sua mochilinha. E aí o seu companheiro, o companheiro vai levar a mochilinha dele. E de repente vocês vão se encontrar ali no meio do caminho e vocês chegam lá no lugar, na nova casa que vocês estão construindo, no novo lar que vocês estão construindo. E daí, de repente, você vira, né, pro seu companheiro e fala assim: Nossa, eu preciso de uma lanterna. Daí ele vai abrir ali a mochila dele, vai olhar para você e vai falar assim: Eu tenho um pirulito. E aí? Você precisa da lanterna, mas ele não tem a lanterna. Ele tem um pirulito. O que que eu faço com o pirulito, Larissa, quando eu preciso de uma lanterna, né? Da mesma coisa você vai precisar de uma coisa que provavelmente ele não vai ter, né? Ele não aprendeu, ele não tem aquilo no repertório dele. Então, é um novo repertório que precisa ser construído. A gente dá o nome disso de padrão matricial. Um colega nosso, né, das terapias contextuais, apelidou isso de padrão matricial. É o padrão que vem ali da nossa matriz mesmo, né? Que nós vamos crescendo, evoluindo, desenvolvendo e que a gente vai repetindo. Por quê? Porque vai dando certo, não é isso? Você não repete um comportamento porque durante seu desenvolvimento você foi fazendo daquele jeito e não foi dando certo. Você falou, seu pai fez daquele jeito, deu certo. Não mexe no que tá certo. Não tá é dando justo. certo, né? Se a sua mãe fez daquele jeito, você vai fazer daquele É. jeito. Então, de repente, você chega com uma outra pessoa que ela aprendeu completamente diferente, né? Assim, eu acho interessantíssimo, por exemplo, lá em casa, meu pai, né, assim, a gente veio de uma família, cresceu de uma família ali, assim, não faltava nada, mas assim, com dificuldade, fazendo tudo com muita dificuldade, aquela típica família brasileira ali que cresceu com dificuldade. Então, por exemplo, eu lembro que, precisa comprar uma televisão, porque naquela época você só comprava televisão se a televisão estragasse e não tivesse conserto, né? Precisa comprar uma televisão. Assim que saiu o cartão de crédito, eu lembro do pessoal do banco ligar em casa, oferecer cartão de crédito, meu pai falava assim, não vou usar isso não. Eu só compro se eu tiver dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu não compro. E eu ficava olhando aquilo, eu achava aquilo, nossa, meu sonho era pegar um negócio daquele, ver o que era aquilo, o que aquele negócio mágico fazia, como que tinha dinheiro ali dentro daquele negócio, né? E aí eu lembro que, uma hora ele aceitou, mas ele fez um compromisso com ele. Se eu precisar parcelar em mais de 6 vezes, eu não compro. Então, ou eu compro. Então, eu cresci com isso. Na minha cabeça era isso, eu só podia comprar se eu tivesse dinheiro. Eu não podia parcelar, porque se eu parcelasse eu ia me endividar. A única coisa que eu tinha era o meu nome, então eu tinha que zelar pelo meu nome, né? E de repente você se casa com alguém que tem uma outra, né? Uma pessoa que é mais arrojada, né? Nossa, não, vou fazer um investimento aqui, vou fazer isso. Aí acaba que eu viro assim, igual sua esposa. Eu falo assim, tá, mas espera aí. Quanto que a gente vai gastar com esse tanto? Eu falo, pelo amor de Deus, já me dá até taquicardia. Né? E é isso, então isso impacta muito, porque são vivências diferentes, e aí o meu papel vai ser assim, trazer essas duas vivências e falar assim, quem que tá certo, quem que tá errado? Tem ninguém errado. As duas vivências estão certas, só que isso funcionou no seu caminho até aqui. Agora, seu caminho é outro, sabe? Quando você encontra assim uma bifurcação no caminho, fala assim, agora você vai ter que escolher para onde que vocês dois vão juntos, porque não é só um, são dois. Então agora vai precisar construir um novo caminho. E aí é nesse ponto aonde a terapia de casal entra, porque ok, funciona muito bem quando vocês eram sozinhos. Agora a gente vai precisar encontrar um caminho em comum para os dois. No livro Rápido e Devagar, o Daniel Kahneman mostra que as nossas decisões são muito mais emocionais do que racionais. E aí até uma brincadeira que eu faço com a Rafa ou com quem fala que a gente é racional e o cachorro não é. Falo, cara, o que que tem de racional em você tomar uma bebida preta, cheia de químico, que você nem sabe quais ingredientes tem, que é a tal da Coca-Cola? O que que tem de racional em você ingerir esse negócio sabendo que vai fazer mal e tudo mais? Não sou contra a Coca, eu tomo muita Coca, inclusive. Mas não tem nada de racional nisso, né?
Então ele fala lá no livro que nós somos mais emocionais do que racionais. Uhum. Como que isso aparece nas decisões financeiras dentro do relacionamento ali para você? Entra muito no sentido de assim, cada um vai atribuir um significado para o dinheiro, né? Isso acaba complementando o que a gente estava falando anteriormente, né? Para algumas pessoas, dinheiro ele é segurança. Para outras pessoas, o dinheiro representa um status social. Para outra pessoa, é uma questão de sobrevivência, né? Então, diante disso, a gente traz padrões emocionais ali, né? Diante da falta ou diante da presença dele, isso vai gerar, por exemplo, algumas reações emocionais diante do que aquilo representa. Então, sim. É muito emocional. Na verdade, nós somos seres, né? Quando fala assim, só ser racional, eu sou muito razão e zero emoção. Eu já olho e falo assim, Uhum. coitado, não sabe de nada, inocente, né? Aham. Nós somos muito emoção, nós Uhum. somos guiados o tempo inteiro pela nossa emoção. O que que vai diferenciar um ser humano do outro? Muitas vezes, alguém vai ser muito bom em reprimir as emoções, só que daí ela vai aparecer em forma de sintoma, e outras pessoas vão ter muita consciência daquilo que ela sente, daquilo que ela Uhum. pensa, né? E aí vai conseguir ali fazer uma distinção entre isso. Mas está muito relacionado, muito atrelado, sim, com Aquele a que é emoção. racional, às vezes ele fica tentando achar justificativa racional É. para aquela compra que ele fez, né? Justamente, Então, justamente. comprou, sei lá, trocou a televisão, vamos pegar esse exemplo. Não, mas é porque no ambiente precisava de uma segunda e fica tentando achar justificativa para aquela compra que fez, que muitas vezes acaba Justo, sendo emocional. E a justo. gente fala muito isso, né, nas finanças. 90% do nosso trabalho é emocional. Uhum, 10% ele é técnico. uhum, Porque a gente está lidando ali com os vieses das pessoas, isso, com as crenças que já vêm, né? isso. Ou com alguém que vem machucado de um serviço Uhum, anterior. uhum, Então, o nosso trabalho é muito emocional. Agora, por exemplo, nós estamos num momento que o dólar baixou muito uhum, em função da guerra. Poxa, é hora de dolarizar. Eu vou tirar o meu dinheiro da corretora no Brasil para dolarizar. Então, o nosso papel é muito de acalmar, de mostrar com fatos e dados que não faz sentido. E ir fazendo esse trabalho. A gente é meio psicólogo também, às vezes, é, né? eu Para falo que ir a gente atuando. divide muito, né, assim, com várias outras profissões, porque é isso, nós somos seres dotados de emoção. Costumo brincar. O que que difere ali o ser humano de outro animal? As nossas emoções. A consciência que a gente tem, né, assim, das nossas emoções, igual se Uhum, fosse assim, aonde que entra o dinheiro nisso? Aonde que entra a compra? Uma pessoa mais racional, ela vai pensar, né, ela vai ponderar, não, eu preciso de uma televisão por conta disso, disso, e disso, vai por ser por conta disso, disso, e disso. Uma pessoa que às vezes tem ali aquela coisa do comprar para tampar um buraquinho, para uhum. preencher uma necessidade emocional, ela não vai pensar, ela vai olhar, ela vai lá, ai meu Deus, nossa, mas é tão, nossa, não preciso desse negócio. E ela vai lá e compra, e Tá na ela não pensa nem, promoção, tá não na posso perder. promoção. Justo, gente, tá na promoção. Mas será que eu tô precisando? A pessoa não vai ponderar. Ela olhou, ela gostou e ela vai lá e ela vai comprar, Uhum, né? Então assim, e aí a gente tem mais um conflito, porque daí se a gente tem uma pessoa que pondera mais e uma pessoa que é mais impulsiva, né? Se de repente a pessoa chega lá com alguma coisa, a outra vai falar assim, mas não é possível, né? Que você uhum, já tá gastando de novo, já tá uhum. comprando de novo, e a pessoa não sabe nem explicar por que que ela comprou. É. Ela comprou. Eu costumo brincar que você quer ver uma loja em promoção e você ir com um monte de mulher. Aí você pega uma roupa, fala, não gostei não, coloca lá. De repente chegou alguém do lado. Nossa, que linda! Calma aí, eu vi primeiro. Meu Deus, como é que eu não vi essa beleza toda? E o sapato, às vezes você tá com o pé do sapato, a hora que você olha, a outra colega do lado tá com o outro pé, você fala assim, e agora? Quem que vai ficar com esse sapato, né? É bem isso mesmo. Aham, E a gente, é aquilo que brilha os nossos olhos, uhum, né? Então, aquilo brilhou os olhos. A gente compra muito, eu falo essa questão emocional, da forma como o vendedor te apresenta, né? O vendedor, ele total. tem ali uma capacidade de persuasão. Se a pessoa for vendedora mesmo, ele vai fazer você comprar algo que você não está precisando, Uhum. né? Olha as emoções, mais uma vez, a psicologia entrando aí. Você, de repente, você vai olhar para isso e falar assim, gente, mas esse cara tá me atendendo tão bem que eu vou comprar esse negócio. Eu não tava precisando, mas ele tá me atendendo tão bem que eu vou Eu tô sem comprar. jeito de sair sem nada daqui. Justo! Fui tão bem atendida. Fui tão bem atendida que eu vou comprar nem que seja. Esses dias meu marido chegou em casa com
um aroma lá, não sei o quê, assim, que é um valor um pouco mais agregado. E meu marido, gente, ele é descendente de turco, de libanês. Eu falo pra ele, eu falo, ele é assim. Eu olhei e falei assim, você comprou esse negócio? Não tô acreditando que você comprou esse negócio. Né? Olha a pessoa já julgando, Ah, né? Ele, não, você não sabe o que que me aconteceu. Eu tava passando na loja, falei, vou comprar um cheirinho pro carro. E desci, tô olhando. Nananana. Aí, de repente, falei pra moça, não, vou levar esse. Aí, quanto é? E a moça falou, é tanto. Ele falou, pelo amor, não vou levar, não vou. Você é louca, moça? Falou, dá. Eu falei, graças a Deus eu não tava com você pra eu não passar essa vergonha. Não, eu falei pra ela que ela era louca, como que ela tinha coragem de vender um aroma de carro daquele e tal. Só que, Larissa, ela me atendeu tão bem que eu virei pra ela e falei assim: não, este carro aqui eu achei muito caro, mas eu vou levar esse daqui, que também não tá muito barato, mas porque você me atendeu muito olha bem. aí. Daí eu vou levar esse daqui, tá? Eu não tô precisando dele, mas você me atendeu muito bem, eu vou levar. E aí, olha o sentimento. Eu falei, tá. E o que que você sentiu? Então, ele falou, eu fiquei com vergonha, Uhum, porque ela me atendeu tão bem, daí eu tive que comprar alguma coisa, uhum. né? Isso É aconteceu emocional. com a gente em Domingos Martins, na Serra ali do Espírito Santo. A gente entrou numa loja de chocolate, tem uma rua turística ali, né, na cidade. Aí passeando na rua, vimos uma loja de chocolate e entramos. Na hora que a gente entrou na loja, a mulher começou a explicar a história do chocolate pra Uhum. gente, falou onde fazia, como fazia, deu um, dois, três sabores diferentes para experimentar. Acho que foi uns 10, 15 minutos entre explicação e degustação. No final eu fiquei tipo assim, não tem a menor possibilidade de eu virar para a É, moça agora e falar: "Obrigado, moça. Tô indo embora. Não vou comprar Tinha seu que comprar chocolate. alguma coisa." é. É, e assim, e os vendedores eles são treinados para capturar justamente a nossa emoção, né? Até a ponto de você virar e falar assim, não, realmente eu preciso disso aqui, eu não posso sair daqui sem isso, né? Uhum, Então tá muito relacionado. Até com relação a essa interdisciplinariedade que tem de finanças e psicologia, não sei, a Ivana pega um pouco menos de planejamento financeiro do que eu, mas comigo já aconteceu, não sei se aconteceu com você também, de eu trazer todas as ferramentas para o cliente de controle de orçamento, insights sobre o que ele poderia fazer, trazer ferramentas psicológicas Uhum, também, porque a gente acaba estudando muita uhum, psicologia financeira. E depois de tudo isso, a cliente não conseguia se organizar de jeito nenhum. E aí eu identifiquei, da mesma forma que uhum, você às vezes pega o casal e manda uhum, pro uhum. individual, eu identifiquei, virei para ela e falei assim, ó, infelizmente, eu acho que é melhor a gente cancelar a consultoria e o dinheiro que você está pagando na consultoria hoje você procurar um psicólogo Uhum. para te ajudar a encontrar o que está te fazendo não seguir o que está sendo proposto. Porque eu te trouxe 4, 5 formas já de você se organizar, formas diferentes, porque cada perfil se Isso. adequa de um jeito, né? Já te trouxe 4, 5 ferramentas aqui para você se organizar, abordagens diferentes, e nenhuma foi. Uhum. Então é alguma coisa. Eu Que acho tá que nada vai travando. funcionar enquanto É, você não resolver esse outro verdade. problema, mas eu não tenho ferramenta para isso. E aí Uhum. justamente mandei para terapia ali para ver se resolvi e falei, quando você resolver isso, aí você me procura de Isso. novo que eu ajudo com as É. ferramentas financeiras. Dentro da abordagem que eu trabalho, a gente chama isso de uma pessoa que não tem clareza de valores. Não está muito claro para ela o que que ela está buscando ali, né? Quais as ações comprometidas, que chama terapia de aceitação e compromisso. Quais as ações comprometidas com os meus valores, né? Eu vou desenvolver para que eu consiga alcançar tal coisa, né? Às vezes eu coloquei ali uma ação comprometida ali que está totalmente em desacordo com aquilo que é valoroso para mim. Então, de fato, eu não vou conseguir. E quando a gente fala de valores dentro da terapia de aceitação e compromisso, muitas vezes a gente confunde com princípios, né? E a gente tem uma leve diferença. Na verdade, a gente está falando de valores no sentido daquilo que me é caro mesmo, daquilo que me é uma coisa assim muito, muito importante, né? Então, gosto de trazer o exemplo assim, vou até me expor aqui, expor meu marido, coitado, né? Ele nem tá aqui. Mas como exemplo mesmo, para ficar claro, então assim, quando a gente fala de finanças, até brinquei com a Ivana quando cheguei, falei, Ivana, você tava lá em casa? Porque normalmente as desavencinhas que eu e meu marido temos tá relacionado com o dinheiro. Por quê? Valores. Os meus valores em relação ao dinheiro são diferentes dos deles. A minha necessidade em relação ao dinheiro são diferentes do dele.
olha de novo as histórias de vida se entrelaçando, né? Uhum. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, gostei muito de ler, minha mãe influenciava muito a gente ler. Eu lembro que eu tenho uma prima que nas férias ela vinha, ela lia muito, ela trazia os livros que ela tinha lido durante aquele período, falava assim, tá aqui durante as férias você vai ler. Eu passava as férias, eu falava, nossa, tem que ler logo, porque daqui um mês ela vai embora e daí ela vai levar os livros. Então, aquilo ali me dava vontade de viajar, de conhecer, sabe, de explorar mesmo. Então, para mim hoje, o dinheiro, ele é um meio para que eu possa realizar isso. Uhum. Claro, com consciência, não vou, né, me endividar, fazer uma coisa assim maior, né, dar o passo maior do que a minha perna, mas ele meio que entra nessa função de promover cultura, né, lazer, né, claro, as necessidades básicas ali, mas o que sobra, por exemplo, nunca pensei em investir. Fui começar a pensar em investir por conta do meu marido, porque um dia ele virou e falou assim: a gente não está investindo dinheiro. Daí ele foi começar a estudar, ele foi começar a ver o que podia fazer, o que nananã, começar a fazer curso, consultoria. Então, no começo isso foi uma desavença, que eu lembro que ele chegou com um livro em casa, ele só chegou, jogou e falou assim: lê. Se você não ler esse livro aqui, nós dois não vamos dar certo. Eu falei, tá doido? Aí eu olhei assim, era um livro, falei, tá. Falei, é um livro de finanças. Mas pergunta se eu li. Nunca li, porque naquele momento não estava atrelado com um Você lembra qual valor que para era o mim. livro? Eu tô tentando lembrar e agora eu Por não me acaso era o Casais lembro. Inteligentes e Enriquecem Tinha Juntos? esse também, esse foi Tinha um também? dos, porque ele comprou assim uma coletânea na época. Ele comprou vários. Esse era um dos. E tinha outros também, estão lá na biblioteca lá. E então assim, e aí ele começou a trabalhar o dinheiro dessa forma, mas antes o dinheiro dele era muito aquela coisa assim de realizar os sonhos do menino, né? Então assim, eu quero comprar isso, quero realizar aquilo, um carro, um não sei o quê, uma casa, sabe? Essas coisas Uhum. assim, que eu olhava e falava assim, tá, um carro, eu preciso de um carro para quê? Para me levar. Então qualquer carro para mim serve. Não tenho um sonho de ter, nossa, eu tenho um sonho de. Não, não tenho. Qual que é seu sonho, Larissa? Conhecer o mundo, né? Uhum. Então, olha aí a diferença de valores. Aí aonde que nós dois precisamos encontrar um ponto comum ali para nos ajustarmos? Foi quando eu olhei para ele e falei assim: você tem razão, a gente precisa tratar o dinheiro com mais respeito, né? Ele costuma brincar, fala assim: dinheiro, Larissa, não aguenta desaforo. É. Ele fala. Eu falei, e isso eu aprendi com quem? Com ele. Uhum. Ele me ensinou isso. E aí, para isso, eu precisei ter assim, uma flexibilidade grande de olhar e falar assim: peraí, alguma coisa disso aqui que ele está fazendo faz sentido para mim. Não exatamente da forma como ele está fazendo, mas eu vou precisar encontrar a minha forma de fazer e nós dois vamos precisar nos encontrar no meio disso aqui. Uhum. Valores. Uhum. Ele com os valores deles, eu com os meus valores, nós dois precisamos encontrar um meio de fazer disso um valor só, que às vezes ainda é um pouco difícil, porque às vezes ele vai fazer algumas escolhas que eu posso olhar e falar assim: discordo totalmente de você, mas eu entendo a sua necessidade. Uhum. Eu, se fosse eu, não faria isso. Mas eu tô feliz porque você conseguiu comprar o carro que você queria comprar. Eu tô feliz, Larissa, porque você tá indo realizar seu sonho, viajar, conhecer tal lugar. Não é o meu, mas é o seu. Então vai e faz. Uhum. Então, isso é encontrar o caminho do meio. Eu posso não concordar em nada do que o outro tá fazendo. Mas ele tem todo o direito ali de fazer porque está atrelado com os valores. Então, quando você traz o caso dessa mulher, eu fico pensando assim, qual que é a relação dela com o dinheiro? Que valor tem o dinheiro na vida dela, que às vezes era algo ali tão emocional também, né? Que você fez, foi ótimo, você assim, precisa tratar isso aqui, mas depois a gente tratar isso daqui, senão não ia mesmo. Às vezes tinha algo ali que era muito valoroso para ela, que ela precisava abrir mão, que ela não estava nem conseguindo falar, Uhum. né? E se é algo que me é muito caro, eu realmente não vou conseguir fazer. Uhum. Agora, Larissa, falando de padrão, assim, dos casais que você atende, é comum que tenha sempre os opostos, assim, um que é muito seguro e um que gasta mais? Acontece sempre? Acontece, né? Que nós mulheres, culturalmente, nós temos uma necessidade, acho que não sei nem se é necessidade, né? Mas culturalmente, a mulher tem mais despesas, eu vou colocar Uhum. assim, né? Não é Uhum. nem mais gastos, né? Por exemplo, vou brincar aqui agora. Bruno, para estar aqui hoje, o que que você precisou fazer? Um shampoo e um sabonete, desodorante, Uhum. perfume e gel. Uhum, Só. joia.
Ivana, o que você precisou fazer para estar aqui Nossa hoje? Senhora. Acordar cedo, lavar cabelo, secar cabelo, fazer Aham, maquiagem. aham, né? É muito diferente. Pensar E a na maquiagem já é roupa, umas 5 coisas diferentes também, né? É o fazer o batom, não skincare, sei o né? quê. Tem Né? tudo, Preparar a pele, fazer a preparar a maquiagem, pele, fazer a escolher a roupa. maquiagem, pensar nos acessórios, né? E você Exatamente. trocando ali os acessórios, pensar na roupa, pensar no sapato, pensar no sei o que, né? Às vezes a pessoa não consegue se maquiar ela sozinha, então ela vai precisar pagar uma maquiagem, ela não vai conseguir escovar o Uhum. cabelo sozinha, ela vai precisar ir num salão, vai precisar fazer as coisas. Então, sim, sim. Uhum. E normalmente é a mulher que gasta mais, então. Normalmente. Pela necessidade, Uhum. acaba que é uma coisa assim de necessidade mesmo, É, né? você citou ainda coisa de beleza, mas a mulher gasta mais também com saúde. Também, Exame, mulher precisa também. fazer muito mais, Uhum. então E foi pela algo que que. eu percebi quando eu comecei a morar com a Rafa. Eu tenho o lado ali da estética, né, que a mulher gasta mais, o homem vai para academia e pronto. A mulher tem a questão da estética e tudo mais, Não, mas vai tem repetir uma também, roupa num evento. Uhum. mas ela vai muito mais ao médico do que eu. Não sei se isso é comum para todas as mulheres, mas Uhum. Mas check-up, se check-ups. preocupa mais também, né? Sim. Eu um dia acordei com uma pontada no peito, de madrugada, a pontada passou, pra mim não tem nada. Ela, vai no cardiologista, eu semana que vem eu vou. Nunca foi, né? E ela, tipo, dá uma dorzinha aqui e já marca o médico pra semana É, seguinte, então acaba sendo mais dispendioso mesmo. E é, é natural. e é cultural. É da nossa cultura, assim, né? Essa cultura aqui que a gente vive, talvez em outros lugares, né? Façam de uma outra maneira. Por isso, dentro da psicologia também, a gente estuda muito sobre cultura. Você precisa entender a cultura. Por exemplo, quando eu atendo pacientes de outros países. Se eu tenho uma brasileira, por exemplo, com um dinamarquês, gente, dá um choque grande ali cultural, Uhum. né? E aí a gente precisa entender isso. Então, tem, né? Sempre tem ali. Mas pode acontecer também, às vezes, do homem gastar mais. Porque às vezes não é que ele vai, às vezes ele vai comprar em menor quantidade, ele vai consumir em menor quantidade, mas aquilo que ele consome tem um valor agregado muito maior, Uhum. né? Então, tem isso ali. Então, sim, muitas vezes tem um ali que vai consumir mais do que o outro. Em alguns momentos, isso pode se tornar um problema, quando não tem essa clarificação de valores, quando não tem principalmente a questão da comunicação. Se eu for falar aqui para vocês, Larissa, qual que é o maior problema dos casais hoje? Comunicação. As pessoas Uhum. não sabem conversar. As pessoas querem provar o ponto de vista delas, elas não estão dispostas a sentar e ouvir o ponto de vista do outro, Uhum. né? E tem dificuldade também para entender que a outra pessoa é diferente, né? Tem estresse que passa com um casal, geralmente é isso. Falou de. Geralmente um é gastador, o outro economiza bastante. E aí é fazer o gastador entender que ele não pode Uhum. só gastar, ele precisa Isso. poupar, senão ele não vai aposentar, não vai. Ele está Uhum. usufruindo agora, mas não vai Não conseguir tá usufruir no pensando. futuro. Mas fazer também o poupador, e aí isso é meio contraintuitivo pensando no consultor financeiro, porque todo mundo vai pensar que o consultor financeiro vai, você tem que Uhum. economizar e poupar, mas também fazer o poupador entender que Isso. não é a prioridade daquela pessoa, aquela pessoa às vezes quer gastar com algumas coisas que para o poupador não faz o menor sentido, Uhum. mas ele tem que ceder um pouco para convencer a pessoa a ceder para Isso. ele também. Isso. E aí fala totalmente com a psicologia ali, É, né? flexibilidade psicológica Uhum. nesse sentido, né? Aí é onde vai entrar a flexibilidade psicológica para você ouvir o outro e falar assim, ele não, né? Ele tem razão no ponto dele. Eu posso discordar aqui e aqui, mas, né? Esse ponto aqui que ele tá falando é isso, né? Era bem essa dinâmica que acontecia lá em casa, assim. A hora que ele começou a trazer, e você tocou num ponto sensível mesmo, porque eu falava assim, nossa, não, vai contratar um consultor agora eu não vou poder comprar nada. Tudo que eu for comprar agora, eu tenho que pedir permissão para ele se eu posso comprar? Como assim? Você tá doido, né? Não vamos poder mais sair nem para jantar, então tem que economizar até nisso. E aí Uhum. ele falou, não, Larissa, peraí, não é assim, né? A gente precisa de tanto, mostrou na planilha, ó, tantos por cento é dedicado ao lazer. Uhum.
Tem isso assim, assim. Aí eu fui quebrando, aí eu falei, né, eu falo que fui acalmando meu coração, fui permitindo aquilo ali entrar. Só que aonde que mora a maior dificuldade é quando tem a rigidez, né? Se a pessoa é rígida, se ela só quer provar aquele ponto dela, se só o ponto de vista dela é certo, aí é onde mora o problema. Aí é onde a gente tem um problema, né? Porque sem a comunicação, nada vai fluir. É, e aí é a forma como fala, né? Porque se você quiser impor, é diferente de você querer que o outro entenda, compreenda. Eu costumo brincar que eu falo assim, você pode falar o que você quiser, o palavrão mais feio que você quiser, dependendo de como você falar, Uhum, ninguém vai ficar com raiva de você. Aquela uhum, pessoa vai compreender o motivo pelo qual você precisou falar daquela maneira, né? uhum. Então eu falo assim, você pode falar qualquer coisa, desde que você saiba como e o momento, né, de falar. Então comunicação aí é a chave para tudo. Larissa, para o consultor financeiro é muito gostoso falar para o cliente gastar. É muito bom. Semana passada eu passei por isso. O cliente tinha trocado o celular porque estava precisando, estava com um peso de consciência desgramado na reunião. Quando entrou na reunião, ela, Bruno, fiz loucura esse mês, não sei o quê. Aí troquei de celular. E aí, na hora que a gente foi olhar para as finanças dela, ela tinha poupado o que ela tinha que poupar. A troca do celular não prejudicou as finanças porque ela Uhum. compensou em outra parte. Uma parte do dinheiro que ela tinha guardado já era para a troca do celular. Aí eu olhei assim e falei assim: você não tinha um dinheiro guardado para comprar o celular? Tinha. O que você precisou completar não saiu do próprio orçamento, não prejudicou a poupança nem Uhum. nada? Sim. Por que você está com peso de consciência de ter trocado o celular então? Você tem que ficar feliz, Sim. porque estava planejado, não fugiu do seu orçamento, não está prejudicando a aposentadoria nem nada. Então, tem que gastar mesmo. O dinheiro que está sobrando você tem que gastar. O problema é que a É. maioria das pessoas faz o contrário, É. né? Gasta o dinheiro que devia estar Que poupando. não tem. E aí eu sempre falo isso também para as minhas amigas, enfim, eu penso que o dinheiro ele precisa nos servir. Sim. Então, é muito maravilhoso quando você consegue comprar tudo que você quer, uma joia, fazer uma Uhum. viagem, Uhum. só que isso não prejudica o teu futuro. Isso. Então, quando você tem a tua reserva para o futuro e você também consegue ter tudo isso, é o caminho ideal, Uhum. né? Ah, eu quero. É uma pergunta clássica na consultoria. Ah, será que eu quito minha casa, compro um apartamento, deixo o dinheiro investido? Eu acho que se você puder ter os dois, é Uhum. maravilhoso. Então, assim, não mexe na tua reserva, naquele teu planejamento, que você precisa ter clareza de quanto é que você Isso. precisa. Não mexeu naquilo ali, eu acho que o dinheiro precisa proporcionar. Porque senão a gente não tem prazer em trabalhar, em fazer Justo. as coisas. Justo. Perde a motivação, É. né? Ele é um, eu falo que o dinheiro ele é um meio, né? Uhum, Ele é um meio pelo qual você vai conquistar as coisas, uhum, né? E eu acho que isso entra muito mesmo na questão onde a gente fala que nós não aprendemos a lidar com dinheiro e nós não falamos sobre dinheiro, né? Acho que esse é um dos meus maiores pesares, assim, da nossa cultura, da nossa educação, de que isso não é falado dentro de casa, não é ensinado nas escolas, né? uhum, A gente, de fato, não sabe. Às vezes a gente se sente culpado de mesmo às vezes podendo, você se sente culpado de ir lá e fazer algo, né, que é merecedor, que você merece, é um uhum, merecimento aquilo ali, né? Sua cliente mereceu e tudo, fez tudo ali dentro do planejado, por que não, né? Por que uhum, não fazer? Então, eu acho que falta muita clareza para nós ainda nesse sentido, é muito tabu, né, quando a gente fala de finanças, quando a gente fala do próprio trabalho do consultor financeiro, tem muita coisa ainda para ser explorado uhum. e aprendido, né, nesse campo. É. E recentemente começou a ter um termo que é a tal da infidelidade financeira, que é basicamente a pessoa esconder os gastos, dívidas, Eu não acho que é decisões. recentemente, não, Bruno. Acho Não? que sempre existiu. É porque eu sou novo, então, né? Você Você que é descobriu. muito jovem. Para mim, o termo não era tão comum antes de eu começar a estudar finanças, Uhum, né? A tal da infidelidade financeira. Apesar de ter visto de perto isso acontecer, eu não uhum, conhecia o termo. uhum. Basicamente, a pessoa ali esconder gastos, dívidas, decisões e tudo mais, né? Isso acontece, você vê isso acontecer com frequência na terapia Muito. entre os casais Essa roupa ali, nova não, já e usei. como que isso impacta o relacionamento, a confiança dos Uhum. dois?
Olha, depende muito, mas acontece, né, muito, né? Por exemplo, assim, nossa, comprei uma roupa, mas não vou descer no carro, vou esperar, deixo no carro, a hora que não tiver ninguém lá em casa, deixo. Já vi pessoas na loja falar assim, não, coloca na sacola, não, vou botar dentro da bolsa mesmo, que é pro meu Uhum. marido não ver, né? Ou, nossa, não, não vou fazer isso. Então, assim, tem muito. E dentro da psicologia, por que que a gente fala que isso acontece, né? A gente costuma usar o seguinte termo: toda tentativa de controle, ela vai exercer do outro lado um contra-controle. Então, se um parceiro tenta controlar por aqui, mas aquilo ali não faz sentido nenhum para o outro parceiro, ele vai tentar contra-controlar do outro lado. E aí ele vai desenvolvendo ali estratégias para ele ir fazendo aquelas coisas ali que para ele fazem sentido, que para elas são importantes, né? Então, assim, isso vai desde pequenas coisas, igual a gente está falando aqui, uma roupa, um sapato, alguma coisa, desde coisas maiores. Eu já acompanhei casos, por exemplo, aonde chegou uma situação onde a pessoa se casou. E quando a pessoa se casou, quando ela precisou fazer um investimento, comprar ou vender alguma coisa, que ela descobriu que o companheiro tinha o nome sujo. Então, a partir daquele momento que ela casou com ele, estava tudo travado, porque ela não conseguia mais movimentar nada, porque a pessoa estava com problema no nome dela. E de um relacionamento que, assim, eles não namoraram 6 meses e casaram. Não, passaram um bom tempo Uhum. juntos. Mas isso nunca tinha ficado claro no relacionamento, né? Então, a depender do caso, assim, né? Essas coisinhas, assim, pequenas, às vezes não impactam tanto no relacionamento. Mas quando a gente tem algo maior, às vezes o sentimento da pessoa é de traição mesmo. Fulano me traiu, fulano não me contou. Então, é o mesmo sentimento, às vezes, de traição. Então, isso impacta, sim, bastante. Em menor ou maior grau, mas impacta, sim. E acontece muito. Uhum. E aí, Larissa, mesmo as pessoas que têm muita grana, que têm condição financeira muito boa, ainda assim tem muita desavença? Tem casos para Sim, compartilhar? porque estabilidade financeira não está relacionado com maturidade emocional, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente. Por exemplo, eu já vi, já atendi e conheço casais que são, assim, por exemplo, classe média baixa, que se dão super bem, né? Que assim conseguir estruturar ali as contas, fazem tudo bonitinho, tudo junto, tem reserva de dinheiro Uhum. e que assim super gracinha e que vão fazendo as coisas ali dentro daquele planejamento financeiro deles e que isso não é um problema. E pessoas assim de poder aquisitivo altíssimo, aonde isso se torna um problema, né? Então, uma coisa não tá relacionada à outra, muito pelo contrário, né? Mais uma vez a gente vai voltar nas questões das emoções, né? Qual o significado do dinheiro para mim, como eu me relaciono com o dinheiro, o que que o dinheiro me proporciona e com a maneira que eu fui criado ali, né? Da questão ali do padrão matricial mesmo. Então, É, é isso. depois da pergunta, até fiquei refletindo aqui, porque é uma dor que eu tenho, e eu comento muito sobre isso, é ver casais que você visivelmente percebe que não tem carinho um pelo outro, mas estão juntos porque o dinheiro traz a segurança financeira. Então, eu não posso me separar Uhum, porque senão eu não tenho como viver. isso. E acontece, Uhum. né? Muito mesmo, no sentido, né? Às vezes, assim, na terapia de casal, quando você vai olhar o que que sustenta esse casamento É, eu até vim buscar um dado aqui, aqui. ó, porque a gente tem um dado, né? De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 60% das mulheres vítimas de violência doméstica afirmam que a dependência econômica Uhum. é um fator que impede denunciar ou É, sair da relação. Então, tem esse apego emocional, ou, né, com certeza existe uma relação emocional com essa forma como a gente lida, né? sim. O medo, né? O medo da falta, né? O medo do desamparo, né? Coloca ali Baixar o o padrão de dinheiro como vida. desamparo, né? Baixar um padrão de vida. Às vezes a pessoa tem filho, fala assim, como que eu vou fazer isso com meu filho? Já escutei, por exemplo, como que eu vou fazer isso com meu filho? Né? Meu filho não tem culpa das minhas escolhas. Eu escolhi essa pessoa, então agora eu tenho que aguentar porque eu não vou conseguir bancar o padrão de vida do meu filho.
por exemplo, né? E em casos aonde existe, por exemplo, violência física, violência psicológica, né? Não só a violência física, acho que quando a gente fala de violência, isso é muito importante frisar, que hoje, quando a gente está falando de casais, a violência psicológica, eu acho que para mim ela causa, assim, um dano muito maior, às vezes, do que a própria violência física, porque é uma coisa tão velada, né? Que é um sofrimento invisível. É um sofrimento, assim, onde a pessoa se sente totalmente sozinha, porque ninguém tá vendo, Uhum. né? Acontece ali de um jeito uma relação de poder tão grande entre uma pessoa, né, e a outra, que eu falo que as consequências delas são muito maiores, mas sim, esse dado, ele é muito real. Nossa, é sofrido demais, né? Pensar Muito, nisso. demais. E não é assim, é raro, sabe aquela coisa assim, é raro, mas acontece com Sim, acontece frequência. muito. É, É é bem muito, isso, né? é muito isso. Às vezes, muitas vezes, quando a gente vai lá fazer, eu mesmo já falei para casais, eu falo assim, não, tudo bem, vocês podem escolher ficar juntos. Escolher ficar juntos não está relacionado só com amor, é isso que é um outro dado que eu acho que é importante a gente trazer, né? Porque se a gente para olhar para a história do casamento, né? Não sei se vocês conhecem, se vocês já foram pesquisar a história do casamento, né? Pensa um pouquinho, antigamente, quando começou as questões de casamento, e nem tão antigamente assim, isso é uma coisa, essa história do amor moderno é uma coisa do romantismo ali, início do século XVIII, finalzinho do século XVII. Antigamente, casamento era negócio, né? Lembra lá o rei fulano que casou com a rainha, o filho do príncipe fulano da Itália, por exemplo, vai casar com a filha do rei da Grécia por conta de território, por conta de terra, por conta de dinheiro, de É herança. verdade. Depois, né, na época dos nossos avós, por exemplo, os bisavós, muito comum primo casar com primo, para quê? Para o dinheiro, para não dividir o dinheiro da família, para não dividir a herança da família, né? Então, os casamentos arranjados estavam muito relacionados com essa questão financeira, né? E aí, de repente, né, vem aí o Shakespeare e essa coisa do romantismo e tudo, e aí começou a casar-se por amor. E deixou um ponto que é extremamente importante, que é falar também sobre finanças, porque só amor também não Não sustenta, sustenta. né? Uhum. A gente precisa ter essa clareza de valores do que eu quero, do que é importante para mim, do que é importante para o outro. E às vezes, muitas vezes, o que mantém uma pessoa num relacionamento é essa dependência mesmo, Uhum. financeira e emocional ao dinheiro, porque o dinheiro me traz status social, o dinheiro me proporciona coisas que, né, um bem-estar, por exemplo, eu tô triste, tô depressiva, tô não sei o quê, mas daí eu vou ali e eu compro uma bolsa. Ai, nossa, Uhum. não, então por hoje eu tô feliz, né? Uhum. Que não é algo que dura. Por exemplo, comprei a bolsa hoje, quando é amanhã eu vou olhar para essa bolsa, ela já não vai fazer sentido nenhum para mim. Uhum. Eu vou precisar de outra coisa. E a quantidade de dinheiro que você tem, ela é tão importante, tem uma pesquisa da Ambima que fala disso. Ela é tão importante porque ela determina os círculos com os quais você convive. Uhum. Então, você frequenta um restaurante porque você tem a condição de frequentar aquele Isso. restaurante. Provavelmente você vai conhecer alguém, o seu marido, né, nesse lugar. Ele está Uhum. frequentando o mesmo restaurante. Então, é muito raro acontecer os casos de filme, né? Que alguém com muito É dinheiro fica com alguém que não tem, isso. porque normalmente são os mesmos padrões financeiros que atraem. A escola que seu filho estuda depende Uhum. do padrão financeiro que Uhum. você tem. Então, não tem como. O padrão financeiro ele dita as regras de como Dita, você vive. dita. Aí eu vejo muito esse status social mesmo. Poxa, eu não vou poder trocar de carro todo ano, eu vou ter Uhum. que trocar meu filho de escola, Uhum. eu não vou poder frequentar aquela loja e assim Isso. por diante. Então acaba fi- ficando ali, É, permanecendo num é, relacionamento por é. não sair daquela condição. Isso, ai, nossa, que vergonha, não vou poder mais, né, trocar de carro, não vou mais poder viajar. Vem um sentimento, às vezes, de constrangimento, né? A pessoa se sente, às vezes, Uhum. constrangida, tamanha necessidade de pertencer, E aí a gente vê o descontrole emocional nas compras para de suprir essa suprir essa necessidade. necessidade. Isso é muito É. comum. Eu costumo usar a seguinte frase: todo excesso ele esconde uma falta, em qualquer natureza.
Então, um excesso de compras, ele vai estar escondendo a falta de alguma coisa. Um excesso, uma pessoa que come demais, ela está tentando suprir outra coisa. Qual que é essa outra coisa, Larissa? Alguma emoção. Uhum. Tem alguma emoção. As emoções, elas ditam as regras, né? A gente gosta muito do filme do Divertidamente. Uhum. É aquilo ali. As nossas emoções, cada emoção, uma hora vai entrar, vai assumir o comando. E nós não temos controle daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, né? Se eu virar para vocês aqui agora, Ivana, Bruno, não pensem em verde. Que é a primeira coisa que veio na Automático, cabeça. né? Eu falo, porque vem uma bandeira verde na nossa Já mente, vi a assim. planta ali atrás. Aí, tá vendo? Olhando para você, eu percebi o verde da Já planta ali. associou. Então, e se eu fico assim, ai, não vou pensar, não vou pensar, não vou sentir, não Aí é tem que sente. como. Não tem como, a gente não tem controle. Das pessoas falam assim, ai, nossa, eu vim aqui, Larissa, porque eu quero que você me ajude a controlar a minha ansiedade. Eu falo que é por isso que eu vou morrer pobre, eu não sei mentir. Eu vou virar para você, você foi no lugar errado, porque aqui eu vou te ensinar a conviver com a sua ansiedade. Uhum. Você vai identificar o momento onde ela está no controle e a partir daí então tomar decisões mesmo na presença da ansiedade, tomar decisões que fazem sentido para você, apesar da ansiedade, apesar da tristeza, apesar da impulsividade, né? A gente não controla, não tem jeito, né? Uhum. Mas a gente pode escolher o que que a gente vai fazer com elas, isso a gente consegue fazer. Uhum. Eu lembro um exemplo que você deu no consultório, que já fui sua paciente, para quem não sabe, já fui paciente da Querida. Larissa. E você deu um exemplo uma vez que eu nunca esqueci mais, que é da erva daninha no jardim. Uhum. Quanto mais você corta, mais ela nasce. É, Porque você tem que descobrir o porquê que ela tá ali, tem que isso, eliminar ela de fato, e não ficar isso, tentando cortar ali, isso. escondendo ela. E se você dá atenção só para a erva daninha, o que que acontece com as suas flores, Exato. né? Você está esquecendo de olhar, assim, o que que é o bonito do jardim? As flores. Se você fica só tentando ali arrancar a sua erva daninha, você está dando tanta atenção para ela que você não está olhando para Uhum. onde você realmente deveria olhar, né? Para a beleza daquilo ali, para você não estar olhando para o que realmente importa, né? Você viu que eu nunca mais esqueci. Adoro, parabéns. Às vezes os pacientes viram para mim, Ganhou estrelinha no quadro. ganhou muitas estrelas. Às vezes os pacientes viram para mim e falam, Larissa, você me falou uma coisa que eu não esqueci. Gente, me dá uma taquicardia, porque eu falo assim, meu Deus, o que que eu falei? Será que era isso mesmo que eu queria ter dito? E falando na relação ali do casal, relação financeira, na sua opinião, junta tudo, separa tudo, cada um Uhum. arca proporcionalmente ali, o que que você acha melhor? Não tem regra. A regra é não tem regra. A gente vai avaliar o que que funciona para cada casal. Uhum. Aquilo que funciona para Ivana e Sérgio, às vezes não vai funcionar. Como que é o nome da sua esposa mesmo, Bruno? Rafael. Rafaela não vai funcionar para o Bruno e para Rafaela. Uhum. E não vai funcionar para Larissa e para o Wendel. Então, a gente precisa adaptar, né, as necessidades de cada casal. Vai ter casal que vai ser 50-50, beleza. Vai ter casal que vai ser 100%, mas o outro vai entrar ali com a doação, né, de cuidar da casa, de cuidar da família, que também é muita coisa, né, é muito Uhum. pesado. Vai ter outros que vão ter 80-20, 50, entende? 55, tananã. Então, depende muito da realidade de cada casal. E aí vai entrar mais uma vez a questão de valores. O que que é valoroso para esse casal? O que que é importante Uhum. para esse casal? A gente apresenta, às vezes, algum modelo, mas aquele modelo vai precisar fazer sentido dentro da dinâmica que eles vivem, dentro do contexto. Por isso que eu trabalho com as terapias comportamentais contextuais. O contexto ele é muito importante. Uhum. Qual é o contexto aonde esse paciente está inserido? Qual é o contexto aonde esse cliente meu está inserido? Se eu não entender do contexto dele, eu não consigo oferecer talvez um trabalho que vai ter significado para ele. Uhum. Né? Então não tem receita. Larissa, se eu puder fazer um resumo de tudo isso que a gente falou, e para tentar ajudar alguns casais que estão passando agora por questão de problema financeiro, né, e precisam de ajuda, a gente pode resumir que precisa haver comunicação. Você falar sobre isso Uhum, e, de fato, quebrar esse tabu, uhum, né? Falar, uhum. entender a dor do outro, o que Isso. que é valor para o outro e haver comunicação de Hum. fato. E aí eu vou fazer um adendo, porque a comunicação por si só ela não vai funcionar.
para a comunicação funcionar, eu falo que eu costumo falar para os meus pacientes, a gente fala assim, para vocês dois funcionarem, uma coisa que não pode faltar é disposição. Porque para a comunicação funcionar, eu preciso ter disposição para ouvir. Eu preciso ter disposição para sentir. Eu preciso estar aberto, eu preciso ter flexibilidade, porque senão não vai funcionar. Porque às vezes eu vou falar e vai ser um monólogo. Ou às vezes eu vou falar e aí vai virar aquela coisa de eu aponto uma coisa num, o outro vai apontar outra coisa, e sabe aquela coisa que vai levar nada a lugar nenhum? Então, a comunicação, ela deve sim acontecer, mas as pessoas precisam primeiro aprender a como comunicar. E como que eu vou aprender a comunicar? Eu gosto de usar uma regrinha assim que eu acho interessantíssima, porque assim, eu acho que isso aqui já aconteceu com todo mundo, né? Às vezes vocês falam uma coisa para a pessoa e a pessoa interpreta de uma outra forma. Já aconteceu com vocês? Toda hora. Todo tempo, não é? Então a gente precisa entender que muitas vezes isso também vai acontecer com a gente. A gente vai querer dizer uma coisa, a gente vai se comportar de uma maneira, mas que a outra pessoa não vai entender aquilo que a gente quis dizer. Então a gente precisa olhar para a intenção. Porque às vezes a pessoa vai falar uma coisa que vai tocar numa dor minha, numa ferida, e eu vou estar reagindo não àquilo que a pessoa me falou, mas à minha ferida. A uma ferida emocional minha. Então, às vezes, vai falar assim: nossa, mas você já está comprando de novo, você já está não sei o que de novo, e a pessoa já entra no modo ali reativo, não pelo aqui e agora, mas às vezes por algo que tocou numa ferida dela ali. Tocou numa coisa que é importante para ela, mas e ela vai estar reagindo àquilo, não ao momento presente. Então, eu falo que quando a gente está comunicando, a gente precisa aprender a olhar para o parceiro e falar assim: tá, a partir do momento que você me disse isso, eu senti tal coisa. Qual foi a sua intenção quando você me disse isso? Né? A gente precisa aprender a entender qual foi a intenção do outro, porque às vezes a intenção dele foi uma, mas eu vou entender aquilo dentro do meu contexto, que não é o contexto dele. Então, para isso, para existir comunicação, precisa ter disposição, porque é um aprendizado. Eu vou ter que ensinar para o outro aquilo que é importante para mim, e para isso o outro vai ter que estar disposto a aprender, e vice-versa. Senão, não funciona. Muito bom. Muito bom. Larissa, a gente está encaminhando aqui para o final. Discorreu uma conversa muito legal, tranquila, assim, com muito aprendizado. Essas conversas de psicologia deixam a gente muito reflexivos, então você vai falando, a gente já vai pensando como é que tá a nossa vida, né? Ela E estava falando, estava viajando aqui, pensando no meu vários momentos. relacionamento. Então, muito legal mesmo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi uma conversa muito bacana mesmo. E antes de finalizar, tem algum tema que a gente não abordou aqui que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo? Não, eu acho que foi isso. Primeiro quero agradecer ao convite, né? Assim, até esquivei, né, Ivana? Tentei escapar, porque eu sou muito tímida. Mas depois Que falei, bom que não, veio. Viu vamos, vai só? ser, vou com, olha aí, olha a questão da emoção. Falei, não, vou com medo mesmo, vou com vergonha mesmo. Exato. A hora que chegar lá, a gente vê como é que o negócio vai acontecer. Então, obrigada por não ter desistido de mim. Você é uma pessoa muito querida, Bruno, foi um prazer conhecer, né? E eu acho que assim, acho que para sintetizar tudo mesmo é com relação a essa minha última fala, assim, acho que para os casais em geral, né? Assim, estejam abertos a ouvir e compreender o seu parceiro. Vamos parar com essa coisa de apontar ou de achar, imaginar o que é que o outro está querendo dizer. Pergunta. Eu falo, gente, o óbvio, ele precisa ser dito, e quando ele não foi dito, precisa ser perguntado, né? Às vezes a pessoa assim, não, mas ele já sabe, ou ela já sabe. Eu falo, não, ela não sabe. Ah, mas eu já falei, mas a pessoa não ouviu. Quantas vezes no meu consultório, às vezes eu falei uma coisa e a pessoa não ouviu. Por quê? Porque naquele momento ela não estava pronta para ouvir aquilo. Ela não estava no momento de ouvir aquilo. E às vezes eu vou falar depois, ou às vezes uma outra pessoa vai falar, já aconteceu assim, nossa, Larissa, fulano falou isso para mim, por que que você nunca me disse? E aí, graças a Deus, a minha memória é muito ruim, mas quando é em relação aos meus pacientes, ela é muito boa. Eu falo assim, eu disse.
em tal momento, assim, 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 mas naquele momento eu entendi que você não estava pronto ou pronta para isso, então eu não insisti, mas que bom que você conseguiu chegar nesse momento agora. Então, assim, estejam dispostos a realmente conhecer o seu parceiro. Eu costumo dizer o seguinte, que muitas vezes a gente acha que a felicidade do casal, ela é medida pela ausência de conflito, né? Se chega um casal para mim hoje na minha frente e fala assim: ai, Larissa, a gente é tão feliz, a gente não briga. Eu vou olhar e falar assim: nossa, que pena. Eles não têm intimidade, esse casal não se conhece, né? Aconteceu agora, eu não gosto de fazer isso, mas são pessoas públicas, então eu acho que não tem problema nenhum dizer. Quando aconteceu a separação de Virgínia e Zé Felipe. Ah, não, a gente começou a brigar, então a gente resolveu se separar. Eu falei, gente, perderam uma oportunidade riquíssima de desenvolver uma intimidade, né? Não sei qual que era o contexto, às vezes realmente aconteceu uma coisa ali, mas casal sem conflito é um casal que não se conhece. Um conflito bem resolvido, bem trabalhado, ele vai trazer intimidade para o casal. Eu acho super gracinha quando casais vão para terapia antes de casar. Porque ali sim eles vão estar tendo a oportunidade de realmente Uhum. conhecer um ao outro, né? Saber das dificuldades e entender que um conflito não é necessariamente um motivo de separação. Ele pode ser manejado, e se muito bem manejado e conduzido, esse casal vai se tornar muito mais forte e muito mais potente. Então, não tenham medo de ter conversas difíceis. Conversas difíceis, elas são importantes e são as conversas difíceis que vão unir os casais. Por que que os casais muitas vezes procuram a terapia de casal? Porque eles não conseguem ter conversas difíceis sozinhos. Então precisa ali de uma terceira pessoa para manejar e aprender a como comunicar. Basicamente é esse o trabalho que eu faço. Muito bom. Muito bom. A gente tem uma dinâmica aqui no podcast que a gente costuma pedir para a pessoa falar em 30 segundos o que ela Nossa, faz. acabei de falar, Bruno. Já conta os 30 segundos aí. Colocar no 1,5x dá 30. Nessa dinâmica, basicamente imagina o seguinte, para ficar mais fácil para você. Você entrou no elevador, a pessoa que está do seu lado te viu ali vestida para ir trabalhar, falou, "Oh, legal essa bolsa que você está segurando aí com seu material, o que é que você faz da vida?" E aí você tem até o 20º andar ali para falar para a pessoa. Nossa senhora, eu não sei falar pouco, gente. Vamos lá. Eu diria que eu ajudo as pessoas a se conhecerem melhor, a encontrar a direção de vida, a encontrar uma vida com mais sentido, uma vida com mais significado. O meu papel não é aliviar dores, mas dar sentido para aquela dor, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Né? Então, a gente precisa aprender a ouvir, a escutar as nossas dores, dar um sentido, um significado para elas e aprender. Eu falo que o meu papel enquanto psicóloga comportamental contextual não é fazer com que as pessoas se sintam melhores, é fazer com que elas aprendam a sentir melhor. Consegue entender a diferença? Uhum. Né? Não é para você se sentir bem o tempo inteiro, porque nós não vamos estar bem o tempo inteiro, mas é para eu aprender a sentir melhor todas as emoções. Não existe emoção boa e emoção ruim. Todas as emoções existem por uma razão de ser, e a gente precisa aprender a como conviver com elas. Muito bom. Muito bom, Larissa. Como as pessoas te encontram nas redes sociais? Então, eu sou meio ruim, mas de redes sociais, mas eu tenho basicamente só Instagram mesmo, que é @psi, né, ponto, Lari Bueno Subtil, meu nome, Bemudo, Subtil. Então, às vezes eu falo que as pessoas falam assim, você tem um perfil profissional? Eu falo, não, gente, eu tenho TDAH, eu não sei ter mais, não sei manejar muitas coisas ali ao mesmo tempo, então ali vocês vão ver coisas minhas, da minha vida pessoal, mas também muita coisa da clínica, muita dica, alguma coisa que eu achei interessante e vou colocando lá e compartilhando com vocês. Muito legal. Bruno, como as pessoas te encontram? As pessoas me encontram no Instagram, no @bruno.pazeto com Z e um T. E vocês me encontram no @Ivana Bosa Colim em todas as redes sociais e também aqui nesse canal no @Conexão Financeira Podcast, quinzenalmente, com assuntos tão bacanas quanto esse. Muito obrigada, Eu que Larissa. agradeço, foi um prazer, adorei.